E aí, Pelicanos, como é que vocês estão aí acompanhando os playoffs sem o nosso Pelicão, hein? Ou vocês já estão abandonaram aí, nem estão acompanhando nada, né? Bom, eu demorei uns dias para trazer esse vídeo aqui, porque eu queria esfriar um pouco a cabeça, né? Vim aqui para falar de uma forma mais objetiva, né? Mais tranquila aí dessa temporada que foi tão esperada, foi tão frustrante no final das contas, né? Então, fazer uma análise aqui completa de como foi essa temporada. Bom, para quem não me conhece, sou o Joanilson, tô aqui, ó. Esse é o canal Pelicanos do Brasil. Estamos aqui no YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, Telegram, @Pelicanos Brasil em todas essas redes aí. Segue a gente e bora lá então. Bora falar então do que deu errado. Eu poderia resumir essa temporada em dois memes aqui, né? Então, esse aqui, que foi dia 8 de dezembro. Vou A catar o áudio tabela! aqui. A Ô! tabela! A tabela! Ô! Márcio, Márcio, Segue o fala aí, líder! Márcio! Fala Acho que é o aí! ZK, né? Ó. 8 de dezembro a gente tava em primeiro. Segue! Segue! E a gente lascou Eu mesmo, né? quero que segue! A Bom, tabela! A aqui, esse tabela! outro aqui A também tabela! This is going to be a resumi very good bastante aí year. como foi Very good. This is the janeiro, né? worst. Fevereiro, seu pior. E março, I eu declaro declare falência. bankruptcy! This is Então, saindo dos memes aqui, agora vamos entrar na parte séria aqui do vídeo, né? Então, o que deu de tão errado nessa temporada? Bora lá entender, então, ponto a ponto. Eu acho que foi erros assim. Não foi só questão de lesão, também não. As lesões também tiveram um papel importante, mas houve falha da diretoria, do técnico, dos jogadores. Acho que todo mundo é um pouco responsável por essa campanha, né? Então vamos olhar nosso desempenho aqui mês a mês, né? Outubro começamos muito bem em outubro, né? 4 vitórias e 2 derrotas, 66% de aproveitamento, né? Novembro caiu um pouquinho de aproveitamento, mas ainda muito bem, ó. 9 vitórias, 6 derrotas. Dezembro, 10 vitórias, 5 derrotas. Dezembro, começo a gente voou. Mantivemos esse aproveitamento de 66% aqui. 10 vitórias, 5 derrotas, cara. O time tava voando até que chegou janeiro. Janeiro, cara, a gente sai de 66%, ó, 63% no acumulado, para um desempenho de 20, cara. 20%. A gente caiu aqui para 51% no geral. E aí, fevereiro ainda não foi um mês muito bom, né? Fevereiro a gente fez 36,36%, ficando com 48,39%. E aí, março e abril, 60% cada um dos meses, recuperou um pouco. Mas você vê que, né, a partir de janeiro a gente nunca mais conseguiu jogar a mesma coisa. Então, qual que era a nossa expectativa, né? Playoff direto ou até mando de quadra, cara, pelo menos a minha, eu sempre falei aqui na off-season, né? A minha expectativa era essa, cara. De um time que conseguisse chegar nos playoffs diretos. Zion ser candidato a MVP, e de fato isso aconteceu em algum momento. Eita, aconteceu, deu um bug aqui, ó. Brandon Ingram All-Star e Alvarado sexto homem. Eram expectativas, eram coisas factíveis de se acontecer, mas isso aqui, no realizado não ficou, não. Foi só a nona posição, eliminado no play-in, e não vamos ter nenhum prêmio individual. Tivemos aí no All-Star Weekend o Zion como All-Star que não jogou. Tivemos, né, o Alvarado e o Trey Murphy no Rising Stars e o Alvarado no Dunk Contest, mas não vamos ter nenhuma premiação individual aí, né, de jogador de defesa do ano. Eu não sei nem se o Herb Jones vai estar no All Defense Team. Vamos ver se ele de repente pode estar num segundo, terceiro time. Vamos ver. Então, assim, não tem como não falar de lesões, porque a gente não teve nenhum jogador com mais de 80 jogos na temporada, né? Então, tivemos 4 jogadores que jogaram mais de 70 jogos, 3 jogadores jogaram mais de 60, 2 jogaram mais de 50, 2 jogaram mais de 40, um que jogou mais de 30 e 4 que jogou mais de 20. Então, assim, a gente teve problema, assim, de lesões, não apenas do Zion. A lesão do Zion em si não explica todo o mau resultado da temporada. Você vê aqui, ó, o Zion 29 jogos e o Ingram 45. E assim, aí você tem lesão do Najee Marshall quando tá os dois fora, você tem lesão do Alvarado, tem lesão do Larry Nance, o Valanciunas jogando meia bomba também, CJ McCollum com lesão jogando no sacrifício. Então assim, você tem vários elementos ali,
que essa questão física foi muito fundamental para esse mau resultado dessa temporada. Talvez acho que o principal elemento. Mas assim, vamos falar então dos outros elementos, né? Acho que na parte do técnico, rotações ruins resultando em grandes entregadas. Cara, a gente ia lá construir uma vantagem de 10 pontos. Ele ia lá colocar uma rotação nada a ver ali, e de repente o time parava de conseguir pontuar e perdia essa vantagem de 10 pontos. De repente a gente tava com 5 pontos contra. Os caras faziam uma run porque ele colocou uma lineup nada a ver. E falta de padrão de jogo, cada jogo o time jogava de um jeito diferente. Tinha jogo que focava muito no Ingram, no CJ, né, no floater deles ali, poucas jogadas desenhadas, aí depois no outro jogo mudava tudo. Acabamos a temporada aí com Herb Jones e Trey Murphy participando muito mais do jogo. Enfim, a gente oscilou muito, assim, teve muitas mudanças de estratégia. O técnico parecia estar testando, mesmo nos últimos jogos da temporada. Lembro do jogo, se eu não me engano, era o jogo 65 ou perto disso contra o Knicks. Que, cara, o técnico ainda estava testando. Você percebe que o cara tá chegando no final da temporada sem convicção do que ele tá, fazendo. Ó, minutagem de jogadores sem sentido. É assim, tipo, Dyson Daniels joga 15 minutos no jogo e depois no próximo jogo ele não joga. Ele não entra, fica 5 jogos sem entrar. Depois entra, joga 10 minutos, depois não joga mais. CJ McCollum tá no sacrifício e é o jogador que tem mais minutos do time. O que não faz sentido, tem que preservar um pouco o cara, por mais que ele tá no sacrifício, mas também respeita isso e não dá tantos minutos para ele. Kyra Lewis, dá minutos para ele no play-in, sendo que ele não jogou quase o mês inteiro anterior. Jogou poucos jogos ao longo do último mês da temporada e entra no play-in depois de vários DNPs. Então, assim, a falta de convicção em substituições aleatórias, de 15 minutos por jogo a DNP no próximo jogo, jogadas ruins para fechar os jogos. É esse ponto aqui, cara. Assim, várias vezes ele chamava o timeout ali, faltando 10 segundos, né, 5 segundos, e viu uma jogada péssima e a gente perdia a bola, não conseguia ganhar o jogo. Então, assim, também tem isso. Ele foi mal aí no clutch de definir jogadas pro clutch time. Então, cara, assim, o jogo do play-in mesmo foi um desastre, né? Tem essa questão do cara que entrou frio ali. O Jackson Hayes entrou porque o Larry Nance estava contundido, mas o Valanciunas, que estava muito bem no jogo, eles não tinham pivô ali. Era um jogo para o Valanciunas dominar o garrafão e ele deu 30 minutos só para o Valanciunas nesse jogo. O jogo mais importante da temporada, cara. Tinha que ter dado mais minutos para o Valanciunas. Enfim, muitas decisões questionáveis aqui do técnico que também resultaram do time, assim, apesar da lesão do Zion, apesar de todos esses outros problemas, se o técnico tivesse otimizado o que ele tinha, poderíamos ter resultados melhores. Não digo que era um time que seria muito diferente disso. Mas, cara, a gente ficou ali a um jogo da sexta posição e vários, assim, teve várias falhas ali, coisas pequenas, por exemplo, o jogo contra o Rockets, aquela bola final do Jabari Smith, o jogo contra o Lakers, aquela bola do Matt Ryan no último segundo de jogo. Enfim, por vários detalhes, às vezes a gente perdeu alguns jogos que custaram pra gente essa classificação direta, sem precisar de play-in. Então, um trabalho um pouquinho melhor dele poderia ter resultado em uma ou outra vitória a mais que a gente evitaria essa situação de play-in, entendeu? E de repente a gente tava falando de playoffs aqui tranquilamente. E aí vou colocar aqui a responsabilidade do front office, né? Que não fez nenhuma movimentação na off-season, né? Viemos com o mesmo time da temporada passada, exatamente o mesmo. Na trade deadline a gente fez uma troca de um jogador, que foi o Josh Richardson, né, entrando, o Devontae Graham saindo. E assim, no final das contas foi uma mudança que não, como o pessoal fala, né, não alterou o valor do dólar, né, nem mexe no valor do dólar. Cara, foi 6 por meia dúzia, não mudou muita coisa. Entendo que tem uma questão contratual aí, teve um vídeo que eu fiz sobre o Josh Richardson, mas de fato não contribuiu tanto defensivamente quanto achava que poderia, e nem ofensivamente também, então acabou não uma troca que não resultou em muita coisa. E, cara,
essa questão do Zion, que eu coloquei, narrativa otimista fake sobre o Zion, que assim, é sempre tipo, não, ele tá próximo de voltar, estamos otimistas que ele vai voltar, e não tô dizendo que foi o David Griffin, né, o Willie Green deu declarações, o Antonio Daniels, que é o comentarista, né, que, enfim, o pessoal dá declarações de que não, o Zion vai voltar ainda esse ano, não sei o quê, fica vendendo um otimismo que chega aí e as coisas não acontecem, isso frustra a torcida, cara. Era uma situação que ele já falado, ó, vai ser uma lesão que tá fora da temporada. Talvez não na primeira lesão, porque ele voltaria, ele deveria voltar perto do All-Star e teve um reagravamento da lesão, né? E aí, a partir desse reagravamento, eles poderiam ter dito que ele estava fora da temporada. Mas enfim, eu acho que a forma com que eles comunicam a questão do Zion é muito ruim, é uma coisa muito. Mas enfim, eu não gosto da forma com que é feito isso. Acho que não reflete a realidade e cria expectativa desnecessária. Agora eu vou falar da culpa dos jogadores, né? Falta de constância nas boas atuações, falta de raça e esforço defensivo em alguns jogos e tomadas de decisões ruins. Assim, não adianta também, o técnico, ele escala os jogadores, mas ele depende do desempenho dos jogadores em quadra, né? E, assim, às vezes o cara ia bem numa partida, fica umas 3 partidas mal. Então também os jogadores não facilitaram para o técnico, assim, né? Assim, fica difícil também o técnico decidir com tanta oscilação dentro de quadra, né? E em alguns jogos, cara, a gente não conseguia fazer o box out. A gente era sempre, assim, em alguns jogos a gente foi moídos por falta de vontade de pegar rebotes defensivos, né? Falta de fazer esse box out, né? Enfim, a gente foi na defesa, faltou um pouco desse esforço, assim, né? Então isso também resultou em algumas derrotas, porque jogos até que a gente tinha vantagens, mas começamos a não pegar rebote defensivo e, enfim, e tomamos viradas, enfim. E tomar decisões ruins. E isso aqui eu queria coloquei um tópico à parte só para um jogador específico, né? Que é o motivo de eu ter demorado até para fazer esse vídeo para acalmar um pouco aqui dentro de mim. Que falando de decisões ruins, não tem como não falar do CJ McCollum. Ele é o maior salário do elenco, né? Nessa temporada. E ele veio para ser um facilitador, mas quis resolver sozinho. Assim, eu entendo. O cara chega com uma responsa aqui muito maior do que o que ele tinha em Portland, né? E ele assumiu a responsabilidade, mas assim, ele assumiu, mas não deu conta de entregar o que precisava entregar, entendeu? E isso para mim é frustrante, sabe? O cara não chamou a responsabilidade, mas não resolveu. E aí, enfim, jogou no sacrifício quase metade da temporada e ainda assim foi o jogador com mais minutos em quadra. Aí é, é uma questão dele com o coaching staff, aí, com os técnicos, que, cara, não dá pro cara tá jogando com lesão e ser o cara com mais minutos na temporada desse jeito, entendeu? Aqui, ó, apesar de veterano ou inconstante como jogador jovem. Assim, um jogo absurdo, um jogo que ele resolvia, tipo, contra o Dallas Mavericks, que ele jogou muito. Aí depois, vários jogos ruins em sequência, sabe? Então, isso, a gente já tinha isso com o Nickeil Alexander-Walker, com o Josh Hart, com o Devonte Graham. Então a chegada dele era para reduzir essa questão de inconstância. Um jogador veterano como ele era para ter jogos um pouco mais, digamos assim, jogar com um pouco mais de constância. Assim, eu não esperava essa oscilação tão grande de desempenho dele, tipo de um jogo matar 60, 70% das bolas, outro 10%, sabe? Eu de fato não esperava. E assim, ok, ó, sua experiência não se refletiu dentro de quadra. Nos jogos grandes, o Pelicans continuou atuando como uma equipe jovem, talentosa, mas não, essa liderança não tava lá, sabe? Não apareceu. Não, por exemplo, o jogo contra o Golden State Warriors, a gente tava 20 pontos à frente, aí o Draymond Green chamando o jogo, lá gritando, não sei o quê. Cara, o nosso time entregou esse jogo aí, entendeu? E não conseguiu manter uma vantagem de 20 pontos. Tipo, vários times acontece isso lá jogando lá na arena lá do Warriors. Tudo bem, beleza, mas cara, não quero saber dos outros times, quero saber do nosso time, cara. Acho que faltou um pouco dele conseguir passar essa experiência para os jogadores, sabe?
sendo que ele muitas vezes, né, principalmente nos 2 jogos finais contra o Timberwolves, contra o OKC, ele muito mal no clutch time, né, com aqueles floaters dele que o aproveitamento é ridículo, mas ele insiste. Então, cara, acho que faltou ele ficar ciente das limitações dele, jogar dentro das limitações para poder ajudar o time. Ele, do jeito que ele jogou, ele prejudicou o time, eu acho. Em alguns jogos prejudicou. Então, por mais assim, tá jogando no sacrifício, poder ser poupado em alguns jogos, enfim, acho que faltou um pouco aí. Tem essa questão do load management que a gente não gosta, mas para ele acho que faltou um pouco. E aí faltou gás para ele chegar no final da temporada. Tanto que ele teve uma lesão no ombro por causa da lesão na mão. Então, assim, o cara jogando com lesão, sendo que tem mais minutos, vai dar M, né? Vai dar porcaria. E insistiram num caminho que a gente sabia que não ia dar bom, entendeu? Então, não, eu não culpo somente ele, mas acho que é uma mistura dele com os técnicos ali né? Vamos poupar um pouco o cara. Ele é uma peça importante, então vamos usar mais estrategicamente. Não é põe lá e dane-se, né? Então acho que faltou essa inteligência dele e da franquia de saber lidar com a situação. Então vamos ver, jogador a jogador, né? Garrett Temple e Kyra Lewis não se abram, muito poucos minutos, não tem como avaliar. Pera aí. Ficou 2 vezes ali. Guilherme Gomes, péssima temporada, horrível. Cara, logo no começo da temporada do jogo contra os Pistons, ele foi assim, humilhado, massacrado ali. Foi reclamar para a imprensa espanhola que, apesar de ter ganho o MVP do Eurobasket, ele não estava tendo minutos. E, cara, de fato, não mereceu ter minutos. Foi mal. Nos poucos minutos que jogou muito mal. Não fez merecer. Não fez por merecer ter mais minutos. Nota D para ele. Nós vamos dar mais baixo para mais alta, tá? Então, Jackson Hayes é outro também que oscilou muito nas atuações e não conseguiu evoluir o QI de basquete se mostrar um jogador confiável. Continuou com uma marcação ruim, fazendo muitas faltas defensivas. Enfim, é um cara que consegue fazer coisas absurdas, mas às vezes falta fazer o básico, né? Então, nem tem muito o que falar sobre Jackson Hayes. Temporada bem ruinzinha dele. Josh Richardson chegou na trade deadline, mas não conseguiu contribuir muito. E ainda fez uma falta técnica idiota no final do jogo do play-in. O jogo estava 101-100 pro Pelicans. Ele fez uma falta em cima do Josh Richardson, do Josh Giddey, totalmente sem necessidade nenhuma. Enfim, o jogo encaminhando para o final, o cara, né, dá um ponto de graça para o adversário. Cara, sim, totalmente desnecessário o lance. E é um cara que oscilou, teve alguns jogos que foi bem, mas teve alguns jogos que arremessou muito mal. Não conseguiu suprir, né, esse problema do Devonte Graham de oscilar jogos que arremessa muito mal e jogos que arremessa razoavelmente bem, sem ser clutch que nem o Devonte, né? Então, eu sou suspeito até para falar porque eu gosto muito do Devonte, mas para mim foi uma contratação que não agregou nada. E se renovar para a próxima temporada, para mim vai ser surpresa. Eu não espero que renove. Dyson Daniels, né? Um monstro na defesa, mas precisa evoluir muito no ataque. Jogador muito tímido no ataque, né? E assim, não chegou pronto, ainda precisa de um processo de amadurecimento. A gente, até no começo da temporada, ele começou a ter mais minutos. E aí no jogo contra o Lakers da bola do Matt Ryan, ele errou 2 lances livres, faltando 1 segundo para acabar o jogo, e que permitiu o Lakers empatar com aquela bola dele, enfim. E depois ele sumiu da rotação por um tempo. Mas de fato acho que o Pelicans trabalhou muito mal com ele essa temporada. Talvez com essa questão da lesão do CJ ele pudesse ter mais minutos. Mas é um cara que, assim, defensivamente ele é muito bom, mas ainda precisa. Ainda não tá no nível assim para jogar com tanta regularidade. Ainda precisa melhorar um pouco mais. Mas, assim, acho que nessa próxima temporada ele tem tudo para ter bastante minuto aí na rotação. Enfim, eu ainda acredito muito nele. Jonas Valanciunas oscilou muito ao longo da temporada, jogando com problemas físicos, né? E foi exposto na defesa e não conseguiu dar a mesma contribuição ofensiva da temporada passada.
Assim, na temporada passada, ele ofensivamente contribuía mais com o time. E nessa temporada não conseguiu contribuir tanto. E assim, a defesa dele sempre foi ruim, né? Mas quando o cara compensa a defesa com ataque, né? Vale a pena. Mas nessa temporada ele não conseguiu ser o mesmo CJ da temporada passada. O mesmo JV, né? Valanciunas da temporada passada. Então, nota C para ele aí, mas enfim, é um cara que a gente não sabe se vai ficar aí para essa próxima temporada. É um ativo muito bom para trocas, mas eu vou falar no próximo vídeo. Então, CJ McCollum, dito tudo que eu disse, daria uma nota C para a temporada dele. E aí o Najee Marshall. Najee Marshall continua com problema de oscilações, e quase todos os jogadores do elenco passaram por isso. Mas ele mostrou uma evolução desde a temporada passada. Em alguns jogos ele foi muito decisivo. Então o Najee Marshall mostrou que tem condições aí de também estar no elenco, de ter alguns minutos aí na rotação. Larnence Jr., né? Também foi um que oscilou bastante. Parte física também foi um problema ao longo da temporada. Mas acabou sendo o melhor pivô do time aí esse ano. Então, não sei mais aí para ele. Aí, José Alvarado, né? Dá uma nota B para o José Alvarado, porque ele fez alguns jogos muito bons, né? Ele anotou 38 pontos aí contra o Denver Nuggets. Foi um jogo que ele foi muito acima da média dele aí. Mas, assim, em alguns jogos ele não conseguiu dar aquele impacto, né, que ele deu na temporada passada, aquele impacto defensivo, mas não tem como dar uma nota ruim. Ele fez uma temporada razoavelmente boa, mas também prejudicado pelas lesões no momento que o time mais precisava, né? No momento ali de retomada que o time precisava de um jogador como ele, e não conseguiu estar em quadra aí, também teve problemas de lesões. Herb Jones, né, iniciou a temporada um pouco abaixo da temporada passada, mal utilizado pelo técnico, ficou muito preso ali no corner, tentando arremessar a bola de três ali, não deu muito certo essa estratégia, mas recuperou-se ao longo da temporada, fez jogos muito bons defensivo e ofensivamente. Nos últimos jogos ele foi uma ferramenta ofensiva muito utilizada ali, tanto na bola de três, que começou a cair mais, agora mais pro final da temporada, quanto também infiltrando ali, tentando cavar umas faltas ali. Foi uma boa temporada dele, a nota dele vai ser B+, e mostrou evolução aí, Herb Jones, e tem tudo para se tornar um monstro aí. Trey Murphy III, também um cara que assim, tem evoluído desde a temporada passada, foi ganhando espaço aos poucos, né, e termina a temporada muito em alta aí com a torcida, na NBA, né, um jogador que tá matando muita bola de três ali, e enfim, é um cara que tem evoluído e tem tudo para se tornar uma estrela, né. E finalmente chegamos aí, o Brandon Ingram, cara que teve uma lesão no dedão do pé, que, né, perdeu muitos jogos. Começou a temporada bem, mas o Pelicans ali com o CJ Zion, distribuindo um pouco mais, né, não concentrando muito nele o jogo. E, enfim, depois teve a lesão e quando voltou, demorou alguns jogos até conseguir entrar bem. Mas, né, depois do All-Star Game ali, ele estava num nível All-NBA, chegou a ganhar jogador da semana, esteve na disputa de jogador do mês, e enfim, teve umas atuações muito boas agora no final da temporada, mas foi prejudicado aí por CJ McCollum e outros jogadores performando abaixo aí, porque senão ele estaria arrebentando agora nos playoffs. E outro jogador que não tem como avaliar muito é o Zion, né? Porque assim, em quadra jogou em nível de MVP, mas só jogou 29 jogos, então passou pouco tempo de quadra. Enfim, fazer depois um próximo vídeo do que podemos esperar de mudanças para a próxima temporada, né? Mas basicamente a temporada encerra aqui. Os vídeos dessa temporada encerram aqui. E fazer então um vídeo do que a gente pode esperar de mudança na off-season, draft, enfim, do que está por vir aí. Mas continuem aqui acompanhando o nosso canal. Continuem acompanhando o nosso canal aí. Vai ter vídeos aí da história do Pelicans. Assim que tiver novidades aí de trocas,
draft, o que for, a gente repercute aqui. Então continue acompanhando o canal aí que vai ter coisa boa por aí, beleza? Se assistiu o vídeo até aqui, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, ajuda o projeto aí, beleza? Valeu!